Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Rodrigo Duarte Soliani. Eu vou ser o professor da disciplina Administração da Produção 1. Eu sou formado em Engenharia de Produção, então essa é uma disciplina que tem uma relação muito direta com a minha área de formação. Eu tenho também um mestrado na área de administração. Então, essa disciplina é uma disciplina que eu gosto muito de estudar, tenho muito interesse nela. Trabalhei durante muito tempo em áreas relacionadas à produção, como a logística, por exemplo. Então, vai ser um prazer acompanhar vocês ao longo desse semestre. Espero que vocês tenham aproveitado bem o recesso, tenham renovado as energias, para que a gente possa desempenhar um trabalho bacana ao longo desse semestre. Essa primeira aula eu tenho a ideia de apresentar a disciplina para vocês, então, falar rapidamente sobre o plano de ensino, o sistema de avaliação, e iniciar com uma introdução no que diz respeito à produção, a história da produção mesmo. Vocês já devem ter visto um pouco dessa história que eu vou contar, do Taylor, do Floyd, mas é importante recapitular isso para que a gente possa sincronizar as ideias e, a partir daí, começar a discutir conceitos, ferramentas e aplicações desses conceitos dentro da gestão da produção. Ok? Vamos lá. Bem, primeiramente eu queria deixar aqui com vocês, expor o meu e-mail. Eu vou passar alguns trabalhos para serem feitos ao longo do semestre. Tem uma programação que eu vou apresentar para vocês. Esses trabalhos devem ser enviados no meu e-mail para que eu possa armazenar eles e fazer todo o controle. E no fim do semestre, chegar na nota final de cada aluno. Tá bom? Então, vamos lá, o plano de ensino. Então, por que a administração da produção faz parte da grade do curso de administração? Toda empresa, ela produz, o propósito dela é produzir um produto ou um serviço. Concordam comigo? Então, é necessário que o gestor ele saiba gerenciar os recursos que estão envolvidos nesse sistema de produção. Novamente, de um produto ou de um serviço. Na próxima aula, a gente vai discutir mais essa questão aí fazer essa diferenciação de produtos e serviços, mas fiquem com isso em mente, tá? Então, para se produzir um produto ou serviço, é necessário que se faça a gestão de recursos. Quais recursos são esses? Recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais. E, obviamente, essa gestão precisa ser feita de uma forma eficiente, né? Afinal de contas, todos os gestores que eu conheço, eles sofrem grande pressão para sempre fazer mais com menos, né? Então, reduzir o custo da operação e melhorar a qualidade, melhorar a eficiência do processo. Então, é necessário que se tenha conhecimento de ferramentas de administração da produção para que se possa desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. A relevância da disciplina na formação profissional. Então, eu acabei falando um pouco disso, né, nesse slide anterior. Toda empresa busca entregar valor aos seus clientes, então, quando o seu cliente busca comprar o seu produto, o seu serviço, ele espera algo
com o retorno dele, seja, vamos pensar aí, um produto de qualidade ou um serviço rápido e eficaz. E é necessário que se tenha por trás desse serviço, desse produto, um processo de gestão eficiente, que suporte ele, que permita que esse produto ou serviço seja entregue da forma que o seu cliente espera. Então, os objetivos, o que a gente espera ao final da disciplina? Então, trazer conceitos teóricos e práticos de administração da produção. Então, vou procurar trazer cases de sucesso, inclusive os trabalhos que eu propus são em cima de casos, de situações reais. Então, é interessante para ver a aplicação desses conceitos. E já começando agora, nessa primeira semana, eu postei um link de um vídeo super interessante do hub logístico da Natura. Então, é o centro logístico da Natura. Então, como que ela faz toda a sua gestão de operação, né, para que ela possa entregar, fazer com que os produtos cheguem aos pontos de vendas, aos seus clientes finais. Então, é muito interessante que vocês vejam isso. Então, é uma aplicação prática, uma empresa referência no mercado. Evidenciar aos alunos a importância das atividades produtivas para a competitividade da empresa. Então, como eu falei, o mercado está um mercado super acirrado, competitivo. Então, as empresas mais eficientes vão sempre se destacar. E por que eu digo isso? São as empresas que vão fazer melhor que o seu concorrente, essas empresas que vão acabar se destacando. Então, elas vão entregar muitas vezes mais com menos, elas vão fazer um determinado produto com um custo de produção menor, ou vão entregar o produto mais rápido que o seu concorrente. É a forma que elas encontram para se diferenciar da concorrência. Estimular o pensamento crítico. Então, conforme a nossa disciplina for avançando, a gente vai discutir conceitos e aplicações dentro da área, aplicações desses conceitos, né, dentro da área da administração da produção. E com isso eu espero que vocês desenvolvam esse pensamento crítico, comecem a questionar a forma que determinadas atividades são feitas na empresa que vocês trabalham, no supermercado que vocês vão fazer compra, na loja que vocês vão comprar determinado produto ou serviço. O layout dela, por exemplo, é algo que a gente vai discutir, né? O arranjo físico da loja, ele é funcional, ele permite o fluxo ali seguro, é fácil de se localizar dentro dessa loja, de fazer a movimentação de materiais, enfim, esse tipo de discussão a gente vai realizar ao longo da aula. E fornecer uma visão estratégica. Então, pensando em futuros, né, vocês serão futuros gestores, é sempre importante você pensar a longo prazo, aonde a empresa quer chegar daqui 5, 10 anos, e como que a gente vai fazer para que isso ocorra, quais são os caminhos, as etapas que devem ser percorridas ao longo desse trajeto. Eu dividi a disciplina em 4 grandes módulos. A gente está começando agora o primeiro módulo, que é a Introdução à Administração da Produção. Semana que vem a gente dá início ao segundo módulo, que vai discutir o papel e os objetivos da produção. Posteriormente, vamos discutir ferramentas de controle, planejamento, gestão das operações. E a gente vai fechar com o sistema de produção enxuta. É o tema mais atual, a forma de se gerir mais atual a produção, onde entra ferramentas como o Just in Time, que vocês já devem ter ouvido falar, entre outras. O Just in Time precisa de um suporte de uma série de ferramentas para que ele
possa ser desenvolvido plenamente. A gente vai falar um pouquinho disso. O sistema de avaliação. Então, como é que a disciplina vai ser conduzida? Semanalmente eu vou postar um material, uma atividade, eu vou propor uma atividade, e juntamente com uma videoaula, como essa que eu estou fazendo agora. Essas atividades elas vão ser enviadas para o meu e-mail. Eu já no início apresentei meu e-mail para vocês, ele está aqui novamente. Eu vou mostrar agora o plano, né, o planejamento, como vai se dar. Né? Serão 5 semanas de aula. Então, tem aqui na primeira coluna, eu numerei as semanas, o período dessas semanas, o tema, então, são os módulos e as atividades propostas. Percebo que nessa primeira semana e na última semana não tem uma data de entrega das atividades, tá? Porque nessa primeira semana eu propus um vídeo, no material que eu postei tem o vídeo, inclusive no sistema, eu postei novamente o link desse vídeo. Eu acho importante que vocês assistam, gostaria que vocês assistissem. Talvez ele possa, talvez não, ele vai abrir um pouco a visão de vocês sobre como as empresas de ponta vêm atuando no mercado. E, obviamente, caso tenha alguma dúvida, não hesitem em me contatar, seja por e-mail ou por WhatsApp. E aí, na segunda, terceira e quarta semana, eu propus a elaboração de uma resenha crítica. Essa atividade pode ser realizada em dupla, em grupo, de até no máximo 5 pessoas. Nada mais é do que ler essa matéria. Eu selecionei 3 matérias que tratam de temas atuais relacionados à administração da produção. E eu peço que vocês leiam essa matéria e coloquem ali no papel o que vocês entenderam. Então, um breve resumo, e podem trazer também a opinião de vocês. Tá? Eu já vi isso, eu não conhecia essa ferramenta, esse conceito, achei interessante, concordo, não concordo, já vi isso sendo aplicado em determinado lugar, na empresa que eu trabalho já discutiram isso. Enfim, sintam-se à vontade para expor as suas ideias, ok? E na última semana eu também trago um outro vídeo, também uma aplicação de ferramenta de gestão dentro de uma grande empresa, de um grande grupo, a Leroy Merlin. Bem, é isso aí. Ao longo das semanas a gente vai conversando, caso surjam dúvidas a respeito. E vamos lá, vamos começar então a falar um pouco de produção. A produção, ela existe desde do início dos tempos, desde a época dos homens das cavernas, né? Pré-história. Então, o homem ele já tinha necessidade, seja para caçar ou para desenvolver atividades corriqueiras do seu dia a dia. Como não existia loja, não tinha um sistema de produção como hoje em dia, ele tinha que fabricar, que produzia suas próprias ferramentas de forma artesanal. Trago até uma figura aqui de algumas ferramentas, martelos, arco e flecha, lanças, pentes, flechas, enfim, eram acessórios que ele precisava ter ali à sua disposição para desenvolver suas atividades no dia a dia. Com o passar do tempo, essa técnica de desenvolvimento dos produtos, de produção, foi sendo aprimorada e surgiu o papel do artesão. Então, o artesão ele era um profissional que produzia determinado produto, um sapato, por exemplo. Vamos pensar em um sapateiro, que é essa figura aí que eu trago para vocês. Esse profissional ele era responsável por todas as etapas do processo de produção, desde a obtenção da matéria-prima até o tratamento dessa matéria-prima, a produção do sapato e a comercialização desse produto.
E ele era o seu próprio patrão, ele que fazia os seus horários, decidia o início do turno, o final do turno, quando ele ia trabalhar ou não, quantas horas de trabalho, de que forma ia ser conduzido esse trabalho, qual era a ferramenta que ia ser utilizado para produzir esse produto. Então era dessa forma que ocorria antes da Revolução Industrial. Posteriormente veio a divisão do trabalho. Então, a divisão do trabalho é quando o profissional começou a se especializar em determinada atividade. Então, eu trouxe aqui para exemplificar, né, essa divisão do trabalho dentro de uma empresa, como que ela ocorre. Percebam que ah, aqui tem uma linha de produção, cada número ali corresponde a uma etapa do processo produtivo. Então, é uma determinada atividade específica que ocorre. Tá? Voltando no slide anterior, o profissional, desculpa, o artesão, ele era responsável por todo o processo de produção. Conforme o conhecimento foi avançando, os profissionais foram se especializando, o volume de produção foi aumentando, entenderam que era necessário quebrar esse processo de produção artesanal em várias etapas, para deixar ele mais eficiente. Então, um determinado profissional ele só ia ficar ali cortando o couro do sapato, que ia ser utilizado na fabricação do sapato. Outro só ia ficar colando a sola do sapato, e assim sucessivamente. Por quê? Para tornar o processo mais rápido, com isso, consegue aumentar a escala de produção e reduzir o custo unitário do produto. Essa era a ideia. Então, aqui a gente já vê esse processo de divisão do trabalho. Aqui você vê uma linha de produção e os profissionais, todos os profissionais aqui dessa primeira figura aqui no canto superior esquerdo, eles estão fazendo um determinado trabalho dentro de uma linha de produção. Eles só fazem aquele trabalho o dia inteiro. Martelar essa peça. As mulheres na figura ao lado. Eu acho que elas estão passando uma roupa, então elas só ficam passando a roupa. Embaixo, no canto inferior esquerdo, os profissionais estão ali trabalhando, manuseando uma determinada peça que pertence a um processo produtivo. Então, eles só fazem essa atividade repetitiva. Gostaria de reforçar esse tempo. Repetitiva o dia inteiro. Vocês devem ter visto aquele filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos. Ele ficava. A função dele na linha de produção era parafusar, né, uma determinada peça. Então ele ficava o dia inteiro parafusando a peça. E aí, em um determinado momento do vídeo, termina o turno e ele sai, ele vai para a casa dele fazendo esse movimento de parafusar a peça. É uma crítica a esse modelo de produção, mas retrata como ocorria o processo produtivo na época. Então, os processos, né, os sistemas de produção seguiram avançando ao longo do tempo, e no início do século XX começam-se a implantar novas técnicas de gestão da produção. E aí surge a figura desse senhor, Frederick Winslow Taylor, ou mais conhecido como Taylor. Então, ele é o pai da administração científica. Ele que trouxe conceitos da ciência para dentro da administração. Então, e até eu trouxe essa frase aqui, né? Administrar uma empresa deve ser tida como uma ciência, uma frase dele. Então, ele começou a estudar os métodos de produção da época, buscando melhorar a performance das linhas de produção.
Então, o primeiro ponto que ele identificou lá era o pagamento. O pagamento era feito por período, mensal, semanal, dependendo da empresa, mas era assim, todos os trabalhadores de uma linha de produção tinham um salário fixo, um valor fixo. Então, vão ganhar ali, por exemplo, R$ 10 por hora. E não importava se você produzisse muito ou pouco, se você fosse um bom ou mau funcionário, todos ganhavam igual. E isso começou a ter um impacto negativo para o sistema de produção. Por quê? Os trabalhadores bons, com uma alta produtividade, começaram a perceber que eles ganhavam igual aos trabalhadores que tinham uma produtividade inferior. Então, o que eles faziam? Eles tiravam o pé para produzir, né? Baixavam a sua produtividade, uma vez que tanto fazia se eles produzissem mais ou menos, eles iam ganhar igual os que produzissem menos. Então ele percebeu isso. Então o primeiro ponto dele foi o quê? Eu preciso repensar a forma de pagamento do meu processo produtivo. Então aqui é o que eu disse, né? O operário mais produtivo percebe que obtém a mesma remuneração que o seu colega menos produtivo. E aí o que ele faz? Ele reduz a sua produtividade, iguala ao do trabalhador menos eficiente. Então ele percebeu que ele precisava remunerar mais esse trabalhador que era mais produtivo. Então ele optou por fazer um pagamento proporcional à sua produtividade. Então ele pensou, poxa, por que eu não vou pagar por peça então? Por que eu não vou remunerar por peça produzida? É uma forma de forçar a produtividade para cima, correto? O cara vai se esforçar para produzir mais e aumentar o seu ganho mensal ou semanal, ok? Posteriormente, ele fez um estudo de tempos e métodos. Então, é a forma de trabalho. Então, não, não existia um método padrão de produção. O que eu quero dizer com isso? Os trabalhadores não recebiam um treinamento para iniciar o seu trabalho dentro de uma linha de produção na época. Então, eles tinham técnicas diferentes, então a forma de executar determinada atividade variava de um trabalhador para outro, a ferramenta utilizada às vezes não era a mesma, o tempo de execução alternava muito, então era difícil estimar a produtividade mensal de uma empresa, quantas peças ela conseguia produzir por mês. Por quê? Porque tinha uma variação na forma de desenvolver o trabalho. Então, ele começou a padronizar isso. Então, ele pegava um trabalhador que tinha um desempenho bom, não era o mais produtivo, nem o menos produtivo, era ali um intermediário, e ele acompanhava como que esse cara desenvolvia a atividade, qual era a técnica utilizada, qual era a ferramenta utilizada. E aí, com base nisso, ele padronizava o sistema de produção. Então, ele entendia que essa era a forma correta de se fazer o trabalho e ele replicava isso aí para os outros trabalhadores da linha de produção. Então, aqui eu trago algumas fotos desse tipo de trabalho que ele fazia. Percebo que eles acompanhavam a forma como era feito o trabalho, anotavam ali o tempo, a ferramenta, a técnica, e depois passavam isso para o restante da linha de produção. Dessa forma, eles conseguiam padronizar e aí conseguiam medir o desempenho da linha de produção e falar, olha, a gente consegue desenvolver 10 mil peças por mês, a gente consegue ou não consegue absorver essa demanda, a gente consegue ou não consegue entregar o seu pedido, e assim começaram a melhorar também a rentabilidade dos negócios. Então, como eu falei aqui, o objetivo desse estudo de tempos e métodos
era desenvolver um método padrão que melhor se adequasse ali ao processo, padronizar, determinar o tempo gasto, e também isso aí tinha um impacto nos custos da empresa, né? E no balanceamento da linha de produção, como eu disse. Então, você começava agora a equalizar, a ter ali uma produtividade média, e em cima disso era possível fazer projeções, fazer um planejamento de produção, de vendas. Posteriormente ao Henry Ford veio uma figura chamada, desculpa, posteriormente ao Taylor, né, veio o Henry Ford. O Henry Ford ele se apegou aos ensinamentos do Taylor e reproduziu isso para a sua linha de produção da Ford, a fábrica de carros Ford, que acredito que todos conhecem, que infelizmente fechou suas portas aqui no Brasil. Uma empresa centenária. Ele construiu os carros no início de uma forma artesanal também, era um carro de cada vez. Não pense que ele já começou com aquela linha de produção. Ele produzia artesanalmente o carro, então eles eram feitos um carro de cada vez, né, de uma forma bem artesanal, como vocês podem ver. E com o tempo ele foi aprimorando as técnicas de produção até ele chegar na sua linha de produção. Ele tinha como objetivo reduzir o custo unitário de fabricação de cada carro. De que forma ele conseguiria fazer isso? Aumentando a escala de produção. Ele só conseguiria aumentar a escala de produção se ele conseguisse sair daquele conceito artesanal. Então ele tinha que melhorar, aperfeiçoar o seu processo de produção. Então os carros no primeiro momento eles ficavam estáticos, parados, e o processo de produção ocorria conforme aquela foto que vocês viram. Posteriormente, ele começou a movimentar o chassi do carro ao longo da linha de produção, até que ele chegou na sua linha de produção, onde o carro andava ao longo dos processos de produção. Então, a gente tem várias etapas do processo de produção. Num primeiro momento, né? Posteriormente, aquela técnica artesanal, onde os mecânicos trabalhavam no entorno do carro, ele tinha um guindaste que ia movimentando o carro ao longo da sua linha de produção. E, posteriormente, ele chegou nessa linha de produção que vocês estão vendo aí, onde o carro andava ao longo da linha de produção. E na lateral da linha de produção tinha os trabalhadores que iam desenvolvendo o trabalho. Hoje em dia ainda é feito dessa forma, porém a gente não tem mais aqueles trabalhadores ao lado da linha de produção. Agora são robôs que fazem esse trabalho. Então, a combinação de precisão, continuidade e velocidade fez com que surgisse a linha de produção em massa. Então, a produção em série, como a gente conhece hoje. Percebam que nessa foto no canto inferior direito tem os carros andando na linha de produção e, como eu disse, os trabalhadores ficam parados no seu posto de trabalho, desenvolvendo aquele trabalho ainda repetitivo, como eu mencionei no início do vídeo. O modelo que ele produzia é o modelo T, o Ford T, tá? E ele chegou no auge da sua produção ali a produzir 2 milhões de modelos T por ano, tá? Lembrando que naquela época ainda não existiam tantas montadoras, era a Ford e a GM que brigavam mais pelo mercado. Depois vieram os japoneses e começaram a surgir outras montadoras. Então, assim, era um mercado ainda muito primário, ele estava começando, então tinham poucos carros no mercado, tinha uma demanda grande. Para vocês terem uma ideia, o carro mais vendido no mundo hoje em dia
é o Corolla da Toyota, e ele vende um pouco mais de 1 milhão de unidades por ano. Então, vejam a potência que era o Ford na época. Ele vendia o dobro disso. Tá? Então, aqui é o modelo T, ele teve uma série de evoluções ao longo dos anos, mas é aquele calhambequezinho que você já deve ter visto em filmes de época, né? E é isso aí, gente. A ideia desse vídeo era mais contar um pouco da história do surgimento da produção e a sua evolução. E na próxima aula a gente vai começar a falar daí de conceitos mesmo, de gestão da produção, diferenciação de produtos e serviços, e vamos avançando até chegar no sistema de produção enxuta. Tá bom? Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para tirar dúvidas, deixei meu e-mail aí nesse material que eu postei no sistema, e estou à disposição. Um abraço, até mais.